Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. É sempre com muita alegria, com muita satisfação que estamos mais uma vez aqui reunidos para aprendermos um pouquinho mais, com os ensinamentos semanais das palestras que estão sendo transmitidas pelo Facebook. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer essa oportunidade, vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer a Deus por nós estamos aqui reunidos e refletindo para evoluirmos cada vez mais, para que podemos colocar em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, meus irmãos, dando continuidade aos nossos estudos do livro Opinião Espírita, e hoje nós vamos falar do item do capítulo 17, do médium consciente. Então, primeiramente, nós vamos trazer algumas definições da forma mais científica, dessa questão mediúnica, do médium consciente. Então, nós estamos trazendo aqui para vocês alguns conceitos, mas que esses conceitos que nós vamos passar agora para vocês, vão passar muito rápido, de forma muito simples, porque todos esses itens estão sendo aprofundados nos nossos estudos, no nosso curso, do módulo 1, que está sendo disponibilizado todas as terças-feiras no YouTube. Então lá nós vamos ter mais oportunidade de falarmos um pouquinho mais sobre esses assuntos. Mas nós estamos aqui então fazendo uma apresentação para vocês então do médium consciente, aí nós vamos falar um pouco do semiconsciente e do inconsciente, da psicofonia consciente, semiconsciente e inconsciente. Falar um pouquinho dessas particularidades. Então, na psicofonia consciente, como vocês estão vendo essa ligação, do pensamento da inteligência, da inteligência desencarnada, do espírito desencarnado, para o médium encarnado. Então, a psicofonia consciente ela é a mais comum entre os médiuns psicofônicos, Então, nela há uma exteriorização do perispírito do médium de apenas alguns centímetros, vamos dizer assim, bem próximo, Já no semiconsciente existe a maior exteriorização do perispírito do médium, mas ainda não completa. E como vocês estão vendo no semiconsciente, tem uma ligação da mente e também da fala, Já no inconsciente, olha só que interessante, na psicofonia inconsciente, que é a mais incomum, dentre dessas mediunidades, há uma exteriorização total, como vocês estão vendo, do perispírito do médium, ficando apenas ligado pelo cordão fluídico. E olha só a ligação apenas pela fala, Então, vendo maiores detalhes, o espírito comunicante, ele vai se aproximar do médium sem manter o contato perispiritual e transmite telepaticamente, como vocês estão vendo, as ideias que deseja comunicar, que deseja enunciar. Então nós podemos entender também nesse caso, que seja, vamos entender como uma inspiração momentânea, Então o espírito emite o pensamento e influi sobre o médium, como vocês estão vendo, que transmite as ideias conforme as entende, usando o que? O médium, nesse caso, vai usar o seu próprio estilo, o seu vocabulário, essa construção, então, de frases, Ou seja, a ideia é do espírito, como vocês estão vendo, mas o jeito de falar é justamente a do médium. Então, o médium, ele sente a influência, e capta o pensamento do espírito comunicante, na origem, antes de falar, inclusive. Então, desta forma, meus irmãos, o médium pode o quê? Ele pode avaliar, É muito mais fácil estar no controle. Como exemplo para vocês, então, no semiconsciente, aí vocês percebem que não só
tem essa comunicação do pensamento, mas também a comunicação da fala, como vocês estão vendo aí. Então, desta forma, o espírito comunicante fala melhor em seu próprio estilo, né? Ou seja, apenas as frases são do médium, mas o estilo e as ideias são do espírito. Então, enquanto a mensagem é recebida, né, como vocês estão vendo, o médium sabe o que fala, sente esse padrão vibratório e a intenção do comunicante, podendo controlar e intervir se necessário. Porém, né, ao terminar a manifestação, é comum ocorrer o quê? Que essa mensagem, né, essa mensagem vai ficar o quê? Apenas uma vaga lembrança do tema abordado, mas sempre o médium estará no controle. No inconsciente, né, como nós estamos acabando de ver aí nesse quadro, então não tem ligação entre o cérebro do médium e a mente do espírito comunicante, como vocês estão vendo. Mesmo entre a sua mente perispiritual e o cérebro físico, não há. O fato do espírito do médium se exteriorizar do corpo físico, temporariamente, é claro, né, faz com que passe a estar inteiramente, como vocês estão vendo, inteiramente à disposição e sob o controle do espírito comunicante. Então, a atuação nesse caso do espírito sobre o organismo físico do médium, né, ela é mais direta. Então, assim, o comunicante tem a maior intervenção, nesse caso, material. Aí, nesse caso, vai modificar o estilo, o gesto e a entonação de voz. Ou seja, as frases, o estilo e as ideias são todas do espírito comunicante, né? Então, a mensagem transmitida, né, ela é transmitida sem que o médium guarde consciência cerebral dela. Porém, em espírito, o mesmo está, então, consciente. Então, como vocês estão vendo, então, na mediunidade consciente ou lúcida, podemos dizer assim, o fenômeno é, a princípio, inspirativo, né? Naturalmente, os espíritos se utilizam o que, nesse caso? Do nível cultural do médium, né? O mesmo ocorrendo também nas demais expressões mediúnicas, na semiconsciente e na inconsciente. Na inconsciente, vocês vão encontrar muito nas obras de Kardec, principalmente no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, como a psicofonia sonambúlica, mas também é conhecida como inconsciente. E Emmanuel, nesse capítulo, traz para nós, como vocês estão vendo aqui em cima, né, ele transmite segurança aos médiuns ao esclarecer que, se o médium persistir então no cumprimento do dever mediúnico, terá meios de legitimar tais fenômenos, como colocamos aqui em cima para vocês, que vocês estão lendo, né? Então, quando a gente começa a refletir sobre esses pontos, né, vemos o quanto o médium necessita de estudar, necessita de um estudo aprimorado das manifestações mediúnicas. Necessita também, acima de tudo, uma reunião de educação mediúnica séria, né? De uma boa condução no tocante às direções, às direção do trabalho, né? E como diz Kardec, desde que uma opinião nova venha a ser expedida, por pouco que vos pareça, às vezes duvidosa, fazei passar pelo quê? Pelo crivo da razão, pelo crivo da razão e da lógica, e rejeitai o que a razão e o bom senso reprovem. Olha só como é importante nós estudarmos, né? Para justamente analisarmos sobre o crivo da razão as manifestações. Então, como nós falamos que é muito importante nós estudarmos, até estou fazendo aqui a apresentação aqui mostrando para vocês novamente a codificação. Então, o médium consciente, além então dessa necessidade do estudo, ele necessita do quê? Ele necessita do bom senso.
Eis porque, antes de exercitar a mediunidade, nós devemos estudá-la, né? Antes de entregar esse ministério da vivência mediúnica, vamos dizer, lícito, né? Entender o próprio mecanismo do fenômeno mediúnico. Kardec, aliás, né, muito sábio, teve essa inspiração ditosa de primeiro oferecer à humanidade o Livro dos Espíritos, né, que nada mais é do que um tratado de filosofia moral que ele trouxe para nós. Então, logo depois, Kardec trouxe para nós justamente o quê? O Livro dos Médiuns, né, que é um compêndio, né, uma compilação dessa metodologia do exercício da faculdade mediúnica. Então, há de se ver o capítulo 3º, por exemplo, né, que é dedicado a um método, né, sobre a necessidade de um indivíduo conhecer a função que vai disciplinar. Então, o médium tem um conhecimento, então, das suas próprias aptidões, né, de sua capacidade de exercitar, através de uma análise criteriosa, então, do Livro dos Médiuns, né? Mas, mesmo assim, depois de estudar, de começar a praticar, de começar a vivenciar todas essas experiências, né, da mediunidade, desse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, o médium no começo vai ter que o quê? Vencer esse constrangimento da dúvida, né, em cujo período ele não vai ter certeza se a ocorrência parte do seu inconsciente, se é de você mesmo, né, se é dos arquivos, inclusive da sua memória anterior, né, ou se provém o quê? De uma indução, né, da natureza extrínseca, ou seja, dessa comunicação com uma inteligência desencarnada. Então, através de um exercício sério, né, de muita disciplina, ele vai começar o quê? Ele vai começar a adquirir um conhecimento, lógico, um conhecimento equilibrado acima de tudo, né, que poderá o quê? Identificar quando trata de si próprio, que nós chamamos de animismo, ou de uma interferência espiritual, que nós chamamos de mediunismo, né? Então, ou de uma experiência própria, né, que é o animismo, mas tudo inicia através do animismo, ou de uma interferência espiritual, que é o mediunismo. E no final desse capítulo, né, Emmanuel, de forma incisiva, ele diz o seguinte, como vocês estão vendo aqui em cima: existe muita preguiça mascarada de dúvida, muita preguiça mascarada de dúvida, existindo até mesmo um médium cuja mediunidade todos reconhecem, prezam e valorizam, menos ele. Olha só que interessante. Às vezes o médium que possui todos esses atributos físicos, né, vamos dizer orgânicos, né, porque a mediunidade tem alguns atributos orgânicos, né, para nós podermos desenvolver, né, educar, né, aliás, esses atributos, né, mas o médium às vezes acaba sempre se achando inferior, que não é capaz, mas na realidade, como diz Emmanuel, né, existe muita preguiça ou medo do compromisso, medo de assumir responsabilidade, porque o trabalho mediúnico, meus irmãos, é de muita responsabilidade. Nós temos que ser responsável com essa faculdade, né, para um trabalho sério, disciplinado, né, e muitos têm medo de assumir esse compromisso, porque fé, meus irmãos, fé é ação. Nós não podemos, como diz numa obra de André Luiz, nós não podemos nos perder apenas nos oceanos de palavras, porque, como diz Alexandre, um dos instrutores de André Luiz, às vezes as pessoas se perdem no oceano de palavras, mas apenas gotas de ação. Então nós temos que agir mais e falar menos. Então fé é ação, fé é trabalho. Então, como esse alerta de Emmanuel que nos serviu muito bem, não podemos ter preguiça revestidos de dúvidas. Então trouxe aqui
esse símbolo aqui, né, da preguiça, né, e não querer assumir compromisso. Mas, por outro lado, nós temos como referência esses avatares, né, da doutrina espírita, né? Então, através dessas experiências, né, através da disciplina e, além de tudo, através dessa lei de fluidos, pelas sensações que o médium registra durante a influência que o envolve, né, passa a identificar qual entidade, vamos dizer assim, qual inteligência, né, que dele se acerca. Então, a partir daí, né, se oferece uma entrega tranquila, né, e o espírito que o conduz inspira-o além da sua própria capacidade, dando o quê? Dando leveza às suas ideias habituais, oferecendo-lhe a possibilidade de síntese que não lhe é comum, né? E muitas vezes canalizando ideias às quais não está nem acostumado, né? E que ocorre somente naquele instante da concentração mediúnica. Então, só o tempo, meus irmãos, só o tempo, né, pelo exercício continuado, oferecerá o que? Essa lucidez, né? Essa segurança para discernir quando se trata de uma informação dos seus próprios arquivos, como já foi dito, ou da interferência, então, dos bons espíritos. E eu sempre costumo colocar agora nas palestras, né? Nós temos que ser mansos e pacíficos. Então, o mesmo médium, como o título hoje, o médium consciente, né? Só os mansos, né, herdarão a terra. Bem-aventurados mansos e pacíficos que aprenderam a dominar os impulsos da natureza animal, porque eles herdarão a terra com seus recursos infinitos, aprimorados, habilitando-se a viver nela quando se encontrar redimida. Olha que maravilha, meus irmãos. Então, é com esse tema, né, do médium consciente, né, que é acima de tudo, meus irmãos, é aquele que se conscientizou do seu compromisso, do compromisso com o Cristo. Então, todo esse trabalho que nós desenvolvemos, meus irmãos, não é nosso, é do Cristo. Por isso, temos que realizar com muita responsabilidade, temos que realizar com muita disciplina e, acima de tudo, com muito amor. Então, eu agradeço esse pequeno tempo de reflexão e vamos sempre agradecer ao nosso amigo Mestre Jesus pela oportunidade e que Ele nos abençoe e nos proteja hoje, amanhã e sempre. Fiquem todos com Deus. Até mais, meus irmãos.